São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem. Sou eu, missionário católico deficiente visual, Enio Viana. Quero convocar vocês a compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 pessoas no seu WhatsApp. Ajude-nos a evangelizar. Se você não é inscrito, aproveita e já se inscreva. Eu quero pedir a todos vocês, deixem o seu like aí abaixo. Quando eu me preparava para mim pregar e entender um pouquinho sobre demonologia, o Senhor trazia na minha mente, no meu coração, para mim observar desde a criação. Quando o Senhor colocou à prova todos os anjos, ali houve uma rebelião e as pessoas se revelaram, os anjos se revelaram quem eles são. E o demônio não aceitou a vontade e o projeto de Deus. A submissão, a obediência. E eles se rebelaram e não aceitou o projeto de Deus. E foram expulsos do céu através do combate que teve com São Miguel. Irmãos e irmãs, a Bíblia fala mais de 511 vezes sobre o demônio, mas fala mais no Novo Testamento. Mas desde o Antigo Testamento vai trazer serpente, demônio, Satanás, dragão. Então vai trazer muitas vezes a legião, muitas vezes vai trazer o nome do demônio na Bíblia. Especialmente no Novo Testamento, quem vai trazer com clareza é o nosso primeiro Papa Pedro. Depois vem trazer São João e depois vem trazer Paulo. A gente fala do demônio, muitos de nós nos assustamos, só que muitos de nós colocamos e denominamos tudo o que está acontecendo como é o demônio que faz em nossas vidas. Eu quero que você entenda, que você possa refletir sobre o que eu vou pregar para você. Só foi uma pequena introdução para que você saiba que o demônio existe e ele está em nosso meio, vagando por aí. Como diz o nosso Papa Pedro. Irmãos e irmãs, nós precisamos agora entender um pouquinho sobre o projeto de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele tem um desejo e um anseio que nós nos santificamos. O Senhor, Ele veio lá do céu, morreu sua morte de cruz para que nós sejamos salvos. Só que houve aí muitas pessoas trazendo uma teologia da prosperidade. Pessoas buscando adquirir bens materiais, curas, milagres, prodígios. Só que a finalidade do Senhor foi que a sua morte apagar a mancha do pecado e que nós possamos conseguir ir para o céu. Então o Senhor limpou, nos purificou de tudo aquilo que nos condenava, o pecado original. Só que o demônio veio com outra missão, para que nós todos fôssemos condenados ao inferno. Então, todo momento ele vai nos tentar. E o Senhor, porque ele nos ama tanto, ele olha para o Enio e fala: ó, o Enio, se eu não der ele uma cruz, ele vai sair da minha presença, ele não vai rezar. Só que o Senhor, ele nos dá a cruz por amor, porque ele nos ama, para que nós possamos suportar e para que nós possamos buscar a nossa santificação. E esse é o maior propósito da nossa cruz. E foi isso o propósito da cruz de Cristo, da morte de Cristo. Foi para nos santificar. Então o Senhor permitiu a cruz para que nós sejamos salvos.
E aqui eu quero que você possa refletir comigo. Irmãos e irmãs, se nós possamos refletir sobre a vida de Jó, e nós podemos observar que Deus permitiu na vida de Jó. O demônio não pode fazer aquilo que Deus não permite. Não. Ele só pode fazer aquilo que Deus permite. E Deus só permite aquilo que nós suportamos. Exatamente. Eu fiquei imaginando quando o demônio aparecia para Padre Pio. Ele se apresentava como o superior de Padre Pio, como São Francisco, como o Senhor Jesus, como Nossa Senhora e também como mulheres. E Padre Pio sempre fugia, sempre suportava. Padre Pio apanhava do demônio. Eu fico aqui lembrando disso e eu imensamente em meu coração, depois que eu fiquei cego, eu aprendi, irmãos e irmãs, e também olhando um pouquinho para as enfermidades de cada um dos irmãos e as irmãs. Hoje, alguém me pediu oração para uma mulher que teve câncer de mama. E ela estava fazendo seu tratamento. E depois ela descobriu que estava com tumor no cérebro. Essa irmã chegou para mim, disse para mim, perguntou: Wênio, por quê? E eu disse para ela: o Senhor nos dá uma cruz, Ele permite a cruz para que nós nos santifiquemos. Porque Ele não quer perder nenhum de nós. E o que eu quero refletir uma coisa. O demônio, ele quer distorcer o projeto de Deus na sua vida. Ele quer trazer em seu coração que a cruz é que Deus não nos ama, Deus nos deixa só, Deus nos deixa sozinho lá na cruz com os nossos problemas. Não. Eu quero que você a partir de hoje possa olhar com um olhar de fé, que Deus permite para que eu nos santifiquemos, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar do Senhor. E a cruz, meus irmãos, são mérito. Depois que nós suportamos, depois que nós vencemos aquela dor, aquele sofrimento, o Enio não é mais o mesmo, o Enio já é outro, e assim vai. E é por isso que eu quero convidar você que nos acompanha. Olhe para a tua cruz como santificação e prova do amor de Deus, para que você possa pegar a sua cruz e observar a frase do Padre Pio: tenha Jesus no teu coração e todas as cruzes parecerão como rosas. Por que elas vão parecer com rosas? Porque você vai reconhecer o amor de Deus, que Ele te deu a cruz para te santificar, para que você tenha vida plena e plena em abundância. Da mesma forma, irmãos e irmãs, que o ouro é colocado no fogo para separar, o Senhor, Ele quer também separar aqueles que querem alcançar o céu, o paraíso. E é por isso que o demônio, ele vai te tentar. Ele vai, como filho espiritual, quero te exortar. Olhe para o Senhor Jesus contigo agora. Ele não te deixa órfão. Ele não te deixa só. Ele não te deixa desamparado. O próprio Cristo, quando Ele foi, Ele mandou o Espírito Santo para nos consolar, para nos edificar, para ser o nosso advogado fiel. Ele nos deu um anjo da guarda
desde o nosso berço até o nosso túmulo. E é por isso que eu quero, a partir de hoje, convidar você, meus irmãos e minhas irmãs, ser como o Padre Pio. Pegar o seu texto, rezar com o missionário todos os dias, 5 horas da manhã, o rosário. Buscar, adorar Senhor Jesus, o Santíssimo Sacramento no altar. Ter mais intimidade com o Senhor. E o inimigo fugirá de ti. É o convite que o missionário faz para você no dia de hoje. Preste atenção nesse relato retirado do nosso site, padrepiodepietrelcina.com.br. O relato foi retirado do nosso site, nós vamos colocar aqui na tela e também está na descrição desse vídeo. Preste atenção, por favor. Sai, filho do demônio. Mas ouçamos o relato do próprio Manuel Cunha Melo, o extraordinário pai de família que não hesitou em se transferir juntamente com os seus para San Giovanni Rotondo, a fim de usufruírem de maior proximidade com Santo Padre Pio em busca da cura para seus filhos. Recordações de um filho espiritual. Ouvimos falar pela primeira vez em Padre Pio em 1959. Hoje, em 2002, continua tudo gravado em meu coração. O primeiro contato com Padre Pio foi em setembro de 1966. Estávamos morando em Florença. Fui sozinha a San Giovanni Rotondo, sentindo o amargor de uma derrota. Meus filhos Gustavo e João foram considerados incuráveis e teriam que passar o resto da vida em cadeiras de rodas. Fui atrás da graça material, e é fácil escrever isso hoje, quando temos a certeza de que nossos filhos estão com Padre Pio. Mas voltemos ao primeiro encontro com o padre. Depois de todos os protocolos e de alguma espera, estava finalmente com minha senha na mão. Era de número 55. Naquele dia, a chamada começava do número 50 e fui encaminhado à velha igrejinha, com mais 10 companheiros que seriam os confessáveis daquela manhã, se o Padre Pio aguentasse. Meu passado escolar, marista e jesuíta determinava o grande valor que sempre dei à confissão. Dali a poço estaria diante de Padre Pio, o estigmatizado. Das confissões feitas anteriormente, seria sem dúvida a mais importante, não só pela graça, como também pelo seu poder junto de Deus, que o capuchinho inspirava. Tive a maior emoção de minha vida, chorei. Na minha frente confessava-se o homem portador da senha 54. O próximo seria eu. De pé, enquanto aguardava ansiosamente pela minha vez, via Padre Pio a uns 5 metros de distância, sentado em uma cadeira, com o genuflexório à sua frente, onde os penitentes se ajoelhavam para a confissão. Eram momentos angustiantes, já que aquele confessor tinha o dom de ler a nossa alma. Pensei, antes agora do que no dia do juízo particular. Chegou a minha vez, ajoelhei-me. Há quanto tempo não confessa? Perguntou-me Padre Pio. Há 2 anos, respondi. Sai, filho do demônio. Fiquei desesperado. Tinha vindo fazer um pedido e não pude falar coisa alguma. Não pude nem me confessar. Naquele momento, alguém se aproximou e me disse: o remédio do padre é forte. Vai. Confessa e volta outra vez. Abril de 1967. Voltei a San Giovanni com toda a minha família e o padre Rudesindo, que me tinha confessado e preparado para o segundo encontro com Padre Pio. Desta vez, graças às prerrogativas que tinham os sacerdotes, confessei-me no dia seguinte à minha chegada. A mesma igrejinha, o mesmo genuflexório, mas uma grande alegria me dominava. Desta vez estava preparado para me confessar com Padre Pio. Se fizermos a vontade de Jesus, seremos bem recebidos pelo Padre Pio.
aproximei-me, ajoelhei-me. Há quanto tempo não se confessa? Há 1 semana. O que é que você fez? Me distraí na oração. E então, recomecei a oração. E o que mais? Nada. Está bem. Queria ser seu filho espiritual. Sim, mas seja bom. Senti-me como uma nuvem branca num céu tremendamente azul. Irmãos e irmãs, você sabe que Padre Pio disse sai filho do demônio porque ele tinha muito tempo que não confessava. E quem peca é filho do demônio. Não busca se arrepender o quanto antes. Então nós precisamos o quanto antes buscar um sacerdote, buscar o confessionário. Você que está rezando conosco, nos acompanhando, que não está em estado de graça, procure um padre. Tem algo que eu vou abrir meu coração para vocês. Tem um padre que diz assim: se tiver Nossa Senhora e um padre na minha frente, eu prefiro o padre. Aí perguntou para ele: por quê? Porque o padre pode perdoar os meus pecados e pode me dar Jesus. Isso é lindo, né? Que o padre pode nos dar. Só que nós, infelizmente, tratamos um padre como um qualquer. O padre da minha paróquia, nós rezamos por ele, nós amamos, respeitamos e sabemos a autoridade que ele tem. E eu quero convidar você, a partir de hoje, a amar seu padre, respeitar e saber a autoridade que ele tem. Sempre, sempre, olhe para o seu padre dessa forma.